Olá, pessoal. Meu nome é Luiz, sou professor aqui de Betel e nós vamos dar continuidade às epístolas paulinas. Nós estudamos as epístolas de Romanos, 1º e 2º Coríntios. Então vamos dar sequência ao estudo das epístolas. A epístola que nós vamos estudar hoje é a epístola aos Gálatas. Lembrando que toda epístola que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre escreve em reação a alguma situação que ocorreu em alguma das igrejas. E por meio das epístolas é que ele vai corrigir esses desvios doutrinários que estavam ocorrendo nas igrejas nascentes. E a igreja aos Gálatas não foi diferente. Então, a data dela, a data de escrita, há um pouco de controvérsia, porque não sabe se é da Galácia do Sul ou do Norte, mas isso está na apostila, você estuda com mais devagar na hora de estudar na apostila. Mas a data padrão que é colocada para essa epístola é entre 55 e 60 da nossa era. Tá? Então, mais ou menos nesse período que Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E qual que é o tema principal dela? O tema principal dessa epístola é combater uma ideia judaizante que estava entrando dentro da igreja da Galácia. Ou seja, eram aqueles judeus que diziam o seguinte: olha, só Cristo não basta. Você precisa receber a Cristo, mas você também tem que continuar observando toda a lei judaica, observando todo o rito judaico, para você ser considerado plenamente salvo. Então, quando Paulo tem notícia que estava entrando essa doutrina, essa heresia dentro da igreja da Galácia, então Paulo vai e escreve essa epístola aos Gálatas, tá? E o que mais que tem nessa carta de interessante? Qual é o principal argumento de Paulo nessa epístola? O principal argumento de Paulo é que, estando em Cristo, há liberdade cristã. Agora entenda, liberdade cristã aqui, que Paulo está explicando, não quer dizer libertinagem. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo nós estamos livres do jugo da lei. Nós estamos livres da penalidade da lei. Então, hoje em Cristo, nós estamos livres do jugo da lei. Não precisamos observar a lei para ser salvo mais, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então, o principal argumento de Paulo na epístola aos Gálatas é que em Cristo há liberdade cristã em oposição ao judaizante. Que está dizendo o seguinte: olha, vocês não estão totalmente livres. Vocês ainda estão presos sobre a lei. E é interessante que na epístola aos Romanos, Paulo vai trabalhar essa questão. No capítulo 7, ele vai dizer que o marido estando morto, a mulher está liberada do jugo da lei. E ele faz essa comparação. Cristo vindo, nós estamos liberados do jugo da lei. Então, esse é o argumento principal nessa epístola aqui de Paulo aos Gálatas. Algumas palavras que nos chamam a atenção nessa epístola, por toda ela, é a palavra fé, graça, liberdade e cruz. Então, é nesses pilares que estão sustentados a fé cristã. É nesse pilar que está sustentado a minha fé e a sua fé. Ou seja, fé, graça, liberdade e cruz. Não mais ritos, não mais lei, não mais obras humanas. Ela está dividida em 4 partes. Na primeira parte, a gente tem a saudação, que é costumeira nas epístolas de Paulo, né, que vai do capítulo 1 até o verso 9, ele está fazendo uma saudação, uma introdução, para começar a trabalhar o assunto em si. E na segunda parte, que é a parte já entrando na própria apostila, nessa primeira parte, o que Paulo faz? E aí nós estamos entrando no capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2. Então, o que Paulo faz nessa primeira parte da epístola? Ele ele vai defender o seu evangelho, porque na visão de alguns, Paulo não podia ser considerado como um apóstolo, como Pedro, como Mateus, porque ele não foi comissionado diretamente por Jesus na visão deles, mas na estrada de Emaús,
Paulo é chamado, comissionado diretamente por Cristo para ser apóstolo do gentio. Então, nessa primeira parte, o que ele deixa bem claro? O evangelho que ele prega, ou que ele pregou, veio diretamente de Cristo. Ele não recebeu de um homem, ele não recebeu de nenhum dos apóstolos, ele recebeu esse evangelho diretamente de Cristo. Ele começa defendendo o seu apostolado. Esse é o primeiro ponto que a gente vê na primeira parte. Uma segunda questão também é que ele coloca que ele ficou por alguns anos afastado, longe da igreja em Jerusalém, e trabalhou de maneira independente dos outros apóstolos. Isso está lá no capítulo 1, versículo 17 e 23. E teve um tempo que ele ficou de reclusão. Esse tempo que ele fica de reclusão é para rever toda a teologia dele, porque agora estava saindo do farisaísmo e entrando no evangelho. Então lá no capítulo 2 diz que ele fica 14 anos recluso. E nessa reclusão, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma releitura de todo o Antigo Testamento, tendo como chave hermenêutica Cristo. E a partir de então, quando o Barnabé o chama para trabalhar na obra missionária, ele já está com essa releitura feita, e é onde ele consegue fazer esse trabalho com os gentios. Um terceiro ponto que também ele destaca nessa primeira parte do seu discurso é que tudo que ele fez, todas as regiões que ele percorreu, aonde ele levou o evangelho, tudo ele fez sobre a direção divina. Tudo ele fez sobre a direção do Espírito Santo. Nada do que Paulo fez, ele fez por vontade própria. Tudo que Paulo fez, ele o fez segundo a direção, a orientação do Espírito Santo. Então, esse é mais um ponto que ele coloca no capítulo 1 da sua epístola. Um quarto ponto também, e aqui a gente já entra no capítulo 2, é que ele vai dizer que a igreja de Jerusalém, ela acaba respaldando o apostolado de Paulo. Isso você pode ver do versículo 7 ao versículo 10 do capítulo 2. Então, a própria igreja de Jerusalém reconhece o apostolado de Paulo entre os gentios. Mas Paulo sempre, quando ele saía para qualquer região, ele sempre fazia questão de pregar para os seus. Ele sempre fazia questão de pregar o evangelho para os seus compatriotas. E é claro, havendo essa rejeição, então ele levava esse evangelho para os gentios. Mas ele ganha chancela, não que essa chancela seja importante no sentido de que agora você está liberado para pregar o evangelho. Não, nada disso. É o reconhecimento do colégio apostólico que, assim como eles foram comissionados diretamente por Cristo, Paulo também foi comissionado diretamente por Cristo. Então, o colégio apostólico dá o aval para esse apostolado de Paulo, reconhecendo que ele, assim como eles, também foi chamado diretamente por Cristo. Então, essa é a primeira parte da carta. Também, uma coisa interessante que está lá no capítulo 2, do versículo 11 a 14, Paulo ele era tão cioso, tão zeloso pelo evangelho, que nesse texto, do versículo 11 ao versículo 14, ele vai exortar a Pedro e Barnabé. Porque o que acontecia? Quando eles estavam com o gentio, eles se comportavam como gentio. Quando eles estavam na presença dos judeus, se comportavam como judeu. Então Paulo os confrontou diretamente, dizendo: por que vocês agem assim? Por que vocês não agem de uma só forma? Porque estamos em Cristo Jesus. Na epístola aos Efésios, Paulo vai deixar isso bem claro, que em Cristo caiu todo o muro de separação. Não existe mais muro de separação, não existe mais homem e mulher, não existe mais senhor e servos, todos somos um em Cristo Jesus. Então, Paulo vai confrontar. Então, essa é a primeira parte da epístola aos Gálatas, onde Paulo vai contar sua experiência de conversão, vai fazer uma defesa do seu apostolado, vai receber a chancela do colégio apostólico para poder prosseguir com o seu trabalho evangelístico. E aí a gente entra na parte mais importante da epístola, é que aqui Paulo vai fazer uma defesa da doutrina da justificação pela fé. Exatamente, gente, para combater esse fermento judaizante que estava entrando na igreja da Galácia.
Então Paulo vai começar defendendo o evangelho pela fé e não pelas obras da lei. Olha só o primeiro ponto que ele, aqui do versículo 15 ao versículo 21, ele vai mostrar a insensatez dos judeus cristãos que estavam regressando ao legalismo. Por que insensatez? Na primeira parte ele diz que nós fomos livres, estamos libertos do jugo da lei. Então, é uma insensatez eu voltar para trás. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, nós vamos chegar lá no capítulo 4, que ele diz que eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu ando para frente, eu ando olhando para Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu não posso mais olhar para trás porque o meu alvo não está atrás, o meu alvo está à frente. Então, Paulo diz que isso é uma insensatez dos judeus cristãos regressar para a lei de novo, uma vez que estamos salvos e libertos em Cristo Jesus. Segundo ponto, ele vai apelar para a experiência de conversão dos Gálatas. Aqui nós já estamos no capítulo 3. Essa parte que eu estou dizendo está no versículo 1 ao versículo 5. Então ele vai apelar, olha, vocês já tiveram uma experiência. Vocês já tiveram uma experiência salvífica com Cristo. Em Cristo nós estamos libertos do jugo da lei. Ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 25, ele vai dizer qual é a função da lei. A lei só é um aio, a lei só é um pedagogo, a lei só é um tutor. E o tutor só serve até o pai chegar. No caso aqui, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Vindo Cristo, a lei perde a sua função. Não precisamos mais de tutor, não estamos mais debaixo de tutela de lei. Nós estamos agora em Cristo Jesus. Então ele vai mostrar essa experiência salvífica que eles já tiveram com Cristo, não precisava regressar atrás de novo. É um terceiro ponto, ele vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Está lá nos versículos 6 a 9 do capítulo 3. Então olha onde ele vai pegar o seu argumento-chave. Ele vai dizer, olha, Abraão, ele foi justificado antes da lei. E ele foi justificado não pela observância, pelos ritos da lei, mas ele foi justificado, porque diz o texto lá no capítulo 12, se eu não estiver enganado, de Gênesis, que ele creu. E isso lhe foi o suficiente para ele ser justificado. Então, Paulo coloca este como argumento forte na sua discussão. Um quarto ponto, ele vai mostrar que a lei, além de não poder nos dar redenção, ela vai trazer maldição para nós. Porque se nós quisermos viver debaixo do jugo da lei, em vez de nós sermos salvos, nós vamos ser condenados e vamos nos tornar malditos, porque é isso que a lei impera, coloca sobre nós. A maldição da lei, o jugo da lei, que é a morte para aquele que não observar todo o rito da lei. Então Paulo vai dizer, olha, vocês não podem voltar para trás. Vocês não podem regressar, vocês não podem se fazer maldito de novo, porque Cristo se fez maldito por nós. Ele vai usar esse argumento também no próprio capítulo 3. Ele vai dizer, Cristo se fez maldito por nós. Por que vocês estão agora querendo se tornar maldito de novo, se Cristo já tirou toda a maldição de nossa vida, toda a maldição de nossa alma? Nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pela lei. Ele deixa isso bem claro no capítulo 2, verso 8 e 9. Nossa salvação, querido, ela se dá pela graça. Nada do que você fizer, nada do que eu fizer, vai acrescentar alguma coisa na minha salvação, porque o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para a nossa salvação. Então, Paulo vai deixar isso bem claro na terceira parte, que é a defesa da doutrina da justificação pela fé, que ele faz. Uma outra questão também que ele coloca aqui na segunda parte, que ele coloca aqui, é que ao provar que a lei não cancelava o pacto da salvação, ou seja, o fato
de eu não viver debaixo do jugo da lei como meio de salvação, isso não anula o meu pacto com Cristo. Em Cristo, nós estamos salvos e libertos para a glória do Senhor, tá certo? Então ele vai dizer, olha, a lei ela não cancela o nosso pacto com Cristo. E depois ele vai mostrar os prejuízos daqueles que renunciam à fé para voltar ao legalismo. Qual é o maior prejuízo que eles estavam cometendo? É que estavam se fazendo maldito novamente, sendo que Cristo os libertou, os salvou para a glória de Deus. Então ele vai mostrar isso, o prejuízo de voltar para trás. Um outro ponto que ele vai colocar aqui é que eles perdem a bênção da sua herança como filhos de Deus e voltam ao cativeiro do cerimonialismo. Ou seja, quem volta para trás perde todo o privilégio da salvação oferecida em Cristo Jesus. Então ele diz, olha, vocês não podem regressar, voltar atrás. A última parte dessa epístola, a quarta parte, é algumas advertências, instruções e exortações. A primeira advertência que ele faz é acerca dos falsos mestres. Está lá no capítulo 7, do versículo 7, capítulo 5, do versículo 7 a 13. Tome cuidado com os falsos mestres, porque eles adentram na igreja para trazer transtorno, para desvirtuar a fé daqueles que já estão em Cristo Jesus. Então ele diz, olha, tome cuidado com os falsos mestres que estão proliferando. Naquela época já era demais, era uma quantidade enorme. Hoje, nossos dias, é muito mais do que naquela época. Uma segunda advertência que ele vai dizer, as obras da carne nos excluem do reino de Deus. Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. Então, quem quiser viver pelas obras da lei, será excluído do reino de Deus, porque para adentrar no reino, só a partir de Cristo Jesus. Uma outra advertência que ele faz é o seguinte, o fruto do Espírito deve manifestar-se na vida cristã. Aí nós temos no capítulo 5, versículo 22 e 26, que é conhecido de todos vocês. Então, uma nota aqui é que alguns irmãos têm dificuldade de entender isso. Os dons espirituais, eles não trabalham o caráter do indivíduo. Portanto, que você pega pessoas que têm os dons espirituais, mas ele é um crente extremamente difícil, trabalhoso, ruim de lidar. Por quê? Porque o dom não vem com essa função, com essa finalidade de melhorar o caráter do indivíduo. O que é que faz isso? O fruto do Espírito é que trabalha o meu caráter e me faz melhorar, não só, gente, não só como cristão, mas como pessoa, como cidadão da nossa nação brasileira. Quando o fruto do Espírito trabalha dentro da nossa alma, nós somos melhorados como cristão e somos melhorados como pessoas também. Então, Paulo vai deixar isso bem claro. O fruto do Espírito deve manifestar-se na vida cristã. Agora ele vai colocar um terceiro ponto aqui, que é as características da vida espiritual. Como é um crente espiritual? O que caracteriza um crente espiritual? O que te caracteriza, querido aluno que está me assistindo agora? O que te caracteriza como um verdadeiro crente espiritual? Olha só o que Paulo coloca aqui. Ajudar e levar as cargas um dos outros. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2. Então você quer saber se um crente é realmente espiritual? Veja se ele ajuda e leva a carga do seu irmão. Segundo, a humildade, exame de consciência, confiança em si mesmo e benevolência. Essa é uma outra característica que me diz se eu sou um crente espiritual ou não. A minha humildade. E agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, meus alunos. A humildade, ela não precisa ser demonstrada. Um crente, quando ele é de fato humilde, ele não precisa mostrar. Aqueles que estão à sua volta, ele percebe isso.
E humildade é uma coisa muito difícil, porque humildade, nós vamos chegar lá, mas no capítulo 2 de Filipenses, ele vai mostrar o que é humildade. Humildade é você se esvaziar da sua soberba, do seu ego, dos seus direitos, para beneficiar o outro. Então, Paulo vai deixar isso bem claro aqui nesse segundo ponto aqui. A humildade, exame de consciência, confiança em si mesmo e benevolência. Capítulo 6, versículo 3 a 6. A lei, e aí ele vai colocar também, meus queridos, no versículo 7 ao versículo 9, ele vai colocar a lei da semeadura. Porque nós temos a tendência de olharmos para as pessoas e dizemos assim, mas por que aquela pessoa faz o que faz e nada acontece com ela? A lei da semeadura, que é uma lei estabelecida por Cristo, ela alcança a todos. Não de forma igual e nem proporcional. Ela retribui a cada um aquilo que ele faz. Então, Paulo vai dizer, olha, preste atenção na lei da retribuição. Preste atenção na lei da semeadura, porque se você plantar vento, você vai colher tempestade. Paulo diz bem assim, se você plantar vento, você vai colher tempestade. E um último ponto aqui, que ele vai fazer um contraste entre a doutrina dos mestres e a dele mesmo. Então ele vai dizer, a primeira, que é dos mestres, ela se gloria nos ritos, cerimônias e nas marcas da carne. Ou seja, o judeu, o judaizante, ele se gloria naquilo que ele faz, naquilo que ele produz, naquilo que ele mostra para os outros. A pessoa, nossa, olha que crente, olha que coisa maravilhosa. Então, o falso crente, ou o judeu, o judaizante, ele se gloria nas suas obras. Olha, totalmente contrário de Paulo. Paulo se gloria na cruz de Cristo. Está lá no capítulo 6, verso 12 a 17. Então, olha o contraste, e aqui eu encerro esse vídeo, olha o contraste que há entre o judaizante, que se gloria nas suas obras, e o crente verdadeiro, que se gloria na cruz de Cristo. Essa foi a epístola aos Gálatas, né? Uma epístola extremamente importante para os nossos dias. Tá? Então, qual é o tema principal dessa epístola? É uma defesa da doutrina da justificação pela fé. O mesmo que aconteceu lá atrás, também acontece em nossos dias de alguns irmãozinhos, por não entender o evangelho, acha que se ele fizer isso, aquilo, se vestir daquele jeito ou daquele outro, ele vai acrescentar alguma coisa na sua fé e na sua espiritualidade. Então essa epístola é uma epístola que deve ser estudada por você, aluno, e ensinada também aí na sua igreja, tá bom? Que Deus abençoe, aproveite bastante esse vídeo, se precisar retornar, assista quantas vezes for preciso, leia a apostila com atenção e parta para fazer as atividades e a prova da matéria, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.